Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa terceira oficina do ano. Essa oficina que tem o tema de guia alimentar, né? Novamente o guia alimentar. Nós fizemos uma oficina já sobre o guia alimentar para menores de 2 anos. E agora a gente vai falar sobre o guia alimentar para a população brasileira. Então, nossa oficina ela tem esse título, né? Alimentação saudável, atualizações do guia alimentar para a população brasileira. Eu sou a Mariana, né, sou nutricionista aqui do município de Caratinga, e hoje sou eu que vou falar para vocês sobre esse tema, e vocês vão ver que, por mais que sejam 2 guias, o guia para o adulto, ele tem uma pegada muito diferente. Então, vocês vão ver que é um documento muito diferente e é um dos melhores guias do mundo, né? Então, eu espero que vocês gostem, tanto quanto eu, desse guia, tá bom? Então, vamos passar aqui. Bem, primeira coisa que eu quero né, lembrar vocês, quero que vocês saibam, né, é que a emenda constitucional número 64 incluiu a alimentação entre os direitos sociais fixados no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Então, aqui eu vou ler para vocês o artigo 6º, né, em que diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Ou seja, né, essa emenda constitucional veio para poder cimentar, né, para poder solidificar essa ideia de que a alimentação saudável é um direito de todas as pessoas, todos os cidadãos brasileiros, né? Isso tem diferença? Sim, isso tem muita diferença. Isso faz muita diferença para nós, porque antes a gente não tinha essa questão desse... Quando você coloca, né, um item como um direito constitucional, aquilo ali precisa ser atendido pelo Estado de alguma forma, isso faz com que existem movimentos, né, vários movimentos em que é necessário tentar articular, né, tentar criar políticas públicas, tentar criar documentos que acabem por garantir para as pessoas que esse direito seja atendido. Então, a partir do momento em que a gente determina que a alimentação saudável ela é um direito, né, das pessoas, o Estado passa a ter que tentar, de alguma forma, garantir que isso aconteça, tá bom? Então, isso fez muita diferença para nós e fez muita diferença na elaboração, por exemplo, do nosso novo guia alimentar, que foi atualizado, né, o nosso novo guia alimentar. Ele está aí desde 2014, é um documento muito atual, e vocês vão ver como que essa questão da alimentação saudável ser um direito das pessoas, isso também impactou no estilo que o nosso guia tem. Ele é muito mais do que um documento de recomendações, ele é um documento que fala também de questões sociais. Esse aqui é o nosso guia alimentar, né? Ele está inserido aqui, olha, aqui na nossa Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Então, o guia é uma estratégia para garantir, né, esse direito à alimentação saudável, né, e segurança alimentar inserida na Política Nacional de Alimentação e Nutrição. O Guia Alimentar para a População Brasileira ele se constitui como um instrumento para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo, bem como para subsidiar políticas, programas e ações que visem a incentivar, apoiar, proteger e promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população. O guia alimentar ele está dividido aí em algumas partes, né? A primeira parte do guia alimentar é a parte que fala dos princípios que nortearam a elaboração desse documento, né? Então, nós temos aí 5 princípios, né, do nosso novo guia alimentar. Vou falar sobre cada um deles e agora vou fazer um resumo para vocês sobre esses princípios. O primeiro princípio é que a alimentação é mais que injeção de nutrientes. O segundo é que recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo. O terceiro
fala que a alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. O quarto princípio do guia fala que diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. E o quinto fala sobre guias alimentares, ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. Então, vamos ver um por um o que seriam esses princípios do guia alimentar. Primeiro, a alimentação é mais que ingestão de nutrientes. A gente tem que pensar, gente, que comer é muito mais do que você matar a fome. Também é matar a fome e isso é uma coisa muito importante. Mas a gente sabe que o alimento, ele cumpre um papel muito maior do que isso. Como que a gente vê isso, né? Vocês veem que quase todo mundo, né, tem aí uma receita, né, algum prato que lembre alguma situação da sua vida. Então, às vezes, quando você é criança e você é sua avó, uma tia, alguém da sua família, por exemplo, faz um pudim, um doce muito gostoso, né? E toda vez que você come aquele doce, ou você faz aquele doce, você lembra dessa tia, desses momentos quando você era criança. Então, o alimento, ele tem uma parcela, uma questão afetiva muito forte, né? E isso tem que ser levado em conta nas recomendações. A alimentação ela é um contexto, não é só a gente comer um alimento específico, né? Então, às vezes as pessoas falam, suco de uva integral faz bem para a saúde, vinho faz bem para a saúde, fruta faz bem para a saúde. Então, a gente tem que pensar que para um alimento funcionar, né, num corpo complexo como é o nosso, toda alimentação precisa estar modificada, não é só um alimento, um suplemento, um nutriente que faz diferença. E o alimento, ele está inserido na cultura de cada local. Então, o que a gente vai ver, né? Que os alimentos, eles, além dessa questão afetiva, eles também fazem parte da cultura de alguns lugares. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo dessa festa da uva aqui, né? Alguns lugares que tem, por exemplo, aquela origem em outros países, a colonização às vezes foi com alemães, ou às vezes a colonização foi com italianos, como né, nesse caso, os estados do sul do Brasil, né, alguns estados ali do Espírito Santo, você tem muito forte essa questão da uva, do vinho, da polenta, que muitas vezes, né, às vezes você tem até uma festa da uva, festa da colheita, festa da polenta, né, aqui pertinho a gente tem, né, festa do morango, festa da polenta. Então, muitas vezes, né, o alimento, ele acaba sendo um elemento, ele acaba sendo uma coisa que marca a cultura, né, de alguns lugares. E aí acaba marcando também toda a construção do hábito alimentar de um lugar, né? Então, a gente pensa, né? Eu sempre pensando nas recomendações e pensando o quê? Né? Não tem nada a ver, por exemplo, eu que sou nutricionista, trabalho na alimentação escolar, eu cheguei e falei assim, gente, eu vou propor aqui para a gente fazer um sagu ali de uva, né? Porque é muito gostoso e, né, para a gente experimentar, sendo que isso não tem nada a ver com o hábito alimentar que a gente tem na nossa região, né? Então, aqui, por exemplo, a gente não fala polenta, a gente fala angu, mesmo que sejam coisas muito parecidas e feitas com o mesmo ingrediente. Então, a cultura alimentar é muito importante. O segundo princípio fala, né, que as recomendações sobre alimentação elas devem estar em sintonia com o seu tempo. Então, o que nós tínhamos aqui no nosso país antigamente? A gente viveu muitos anos com a fome, né? Infelizmente, agora a gente está vendo esses índices, né, com a pandemia, desemprego, a gente está vendo a fome crescer, isso é um fato, né? Porém, a gente passou vários anos aqui, né, no país em que você, por exemplo, não tinha uma disponibilidade de carne, as pessoas comiam era mais o feijão, era mais outras proteínas, era mais o ovo. E aí a gente tinha mesmo essa questão da fome muito forte no Brasil. Depois de um tempo, a gente passou por um fenômeno que se chama transição nutricional. Então, a gente passou de um problema, que era a fome, para outro problema, que é o sobrepeso e a obesidade. Então, o que nós temos hoje como retrato do nosso país, retrato do estado nutricional da maioria dos brasileiros, os altos índices, né, são os altos índices de sobrepeso e obesidade. Isso se chama transição nutricional. Quando eu estou mudando ali de fome para
obesidade, né? De um extremo para o outro. Porém, isso não significa que as pessoas estejam melhor nutridas. O que a gente vê hoje muito é o que a gente chama de fome oculta, né? Porque as pessoas estão, às vezes, acima do seu peso, porém, elas estão acima do seu peso, mas elas estão desnutridas, né? Porque elas comem alimentos, as pessoas comem alimentos, né? Nós vamos ver mais para frente, né? Os ultraprocessados, alimentos que têm muitas calorias e que não têm muitos nutrientes, né? Então, a gente percebe pessoas sobrepeso, obesas, que são pessoas que, infelizmente, têm uma fome oculta, deficiências nutricionais, são anêmicas, vários tipos de deficiências nutricionais, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração quando se fazem as recomendações de um guia alimentar que é para todo o país. Aí eu vou sugerir para vocês, vou deixar o link desse documentário para vocês, sugiro que vocês assistam, sugiro muito que vocês assistam esse documentário, tem no YouTube, vou deixar os links como material complementar. Esse primeiro se chama Muito Além do Peso, né? Ele é um documentário que ele fala sobre obesidade infantil. Então, nós que trabalhamos com crianças, a gente entender, né, o impacto que é uma criança que aos 7 anos, 6 anos, 4 anos, ela está obesa ou ela está sobrepeso, é muito importante, porque a escola acaba sendo um ambiente em que a gente tem uma prevenção, né, contra esse tipo de coisa, né, contra esse tipo de problema. Então, eu vou recomendar para vocês, é um documentário muito interessante, é um documentário muito legal, ele tem no YouTube completo, vocês podem ver, ele é um documentário mais longo, mas eu acredito que seja muito interessante para todo mundo assistir, tá? Se chama Muito Além do Peso. E aí, gente, vocês vão assistir, depois vocês me contem, né, o que vocês acharam. Terceiro princípio, a alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. O que é isso, né? A gente sabe que, né, que hoje existem vários problemas relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade quando a gente fala de produção de alimentos. Pecuária, produção de aves, né, cultivo de alimentos, uso de agrotóxicos, né, todas as coisas. Então, vamos pensar numa coisa mais simples, vamos pensar no cultivo de um alimento, né? Então, vocês estão lá cultivando arroz, vamos cultivar arroz, né? Se a gente usa agrotóxico nesse cultivo, nessa lavoura, né? Você vai ter uma contaminação do solo, você vai ter uma contaminação do ar, você vai ter uma contaminação da água, às vezes até de uma nascente, de um lençol freático, né? Daquele local em que a gente está ali cultivando. Então, quando você faz, né, o cultivo de um alimento, não é só a sua lavoura, ou aquele lugar, aquele sítio, aquele pedaço de terra que pode ser contaminado, né? Então, toda a questão da alimentação também passa por isso, né? Você pode também ter a presença dos transgênicos, que pode também atrapalhar o cultivo de outras culturas, né, alimentares. Então, a gente sabe que alguns transgênicos acabam, né, por fazer uma seleção ali, né, das sementes. Então, às vezes a gente hoje tem alimentos e que a gente nem tem mais as sementes crioulas que a gente fala, né, as originais, a gente só tem sementes transgênicas. Então, a gente não sabe ainda o impacto que isso vai ter na nossa saúde e no meio ambiente, né? Então, uma alimentação saudável, ela não é uma alimentação só saudável para o indivíduo, ela é saudável para toda a comunidade e para todo o meio ambiente também. Aí eu vou sugerir esse outro documentário bem antigo, ele fala sobre essa questão dos agrotóxicos, ele se chama O Mundo Segundo a Monsanto. Para quem não sabe, a Monsanto até mudou de nome agora, mas é uma empresa que produz um agrotóxico muito usado, até na nossa região, o pessoal usa muito para poder fazer até meio que limpeza, né, de terreno mesmo, que é o Roundup, que é bem conhecido, né? E aí esse documentário fala sobre isso, fala sobre como esse uso de agrotóxicos, né, como isso começou, por que isso é importante a gente estar sempre atento, quais são as consequências que isso pode trazer para a nossa alimentação daqui a uns anos, para a produção de alimentos, para doenças. A gente sabe hoje que até no leite materno você encontra agrotóxicos, resíduos de agrotóxicos. Então, eu acho que é um documentário interessante para a gente assistir. Lógico que é uma visão do documentário, uma visão bem forte, então às vezes a gente fica um pouco impressionado, mas eu acho importante
assistir esses documentários, essas coisas que a gente tem disponível hoje, porque elas acabam trazendo a gente um pouquinho para a nossa realidade, para a gente pensar, né, sobre o que a gente está comendo ou não está comendo. Diferentes saberes geram o conhecimento para a formulação de guias alimentares. Então, o que é isso? A ciência de alimentos, gente, ela não é uma ciência que leva em conta, por exemplo, como uma coisa matemática, né? A ciência de alimentos, ela leva em conta os experimentos, então você tem como fazer experimentos em alimentos e nutrientes, experimentos em culturas de célula, experimentos em animais, experimentos em humanos, mas a gente precisa levar sempre em conta também o humano, né? Então, estudos antropológicos também. Então, quando você vai fazer uma formulação de um guia alimentar, você tem que levar em conta o biológico e o antropológico. Então, não é só a gente falar, você precisa comer isso, mas a gente tem que ver por quê, para quem é essa comunidade que eu estou falando, quem são essas pessoas, quais as dificuldades que essas pessoas têm. Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares, é nosso último princípio. Sim, gente, ampliam, por quê? Ninguém escolhe uma coisa que não conhece. Então, às vezes, a gente acha que escolhe, né? Às vezes, a gente acha que escolhe. Quando você chega lá para comprar, tem um monte de iogurte. E é tudo bebida láctea, né? Você não sabe qual é iogurte, qual é bebida láctea, qual é processado, qual é ultraprocessado. E aí você tem lá um de morango, um de coco, um diet, um light, nanana. Como você não conhece as diferenças desses alimentos, você acha que você está escolhendo. Deixa eu ver qual é melhor aqui. Esse aqui que está falando que tem menos açúcar é melhor. Eu vou escolher esse. E às vezes vai pagar mais caro por um produto achando que está fazendo uma escolha melhor. Quando, na verdade, não. Se você não conhece, se você não sabe o que é, né, o alimento, você acaba que não está escolhendo. Porque a escolha, né, é quando você tem conhecimento do que você está fazendo. Né? Então, para isso que o guia alimentar é muito útil também. Ele te apresenta as suas possibilidades, as classificações, e em cima disso você tem aí sim autonomia para você poder fazer as escolhas. A parte 2 do nosso guia, ela fala, então, justamente sobre as escolhas, né? Então, o guia alimentar, ele faz quatro, né? Tem 4 categorias, né, definidas de acordo com o tipo de processamento, né, que é empregado na produção dos alimentos. Alimentos in natura ou minimamente processados, produtos extraídos de alimentos para preparações culinárias, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Vamos falar do primeiro, né? Primeira classificação, que são os alimentos in natura ou minimamente processados. Esses alimentos, eles são obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Então, o que acontece, gente? São os alimentos naturais. As verduras, as frutas, os ovos, a carne, né? Esses alimentos são os in natura, né? Que são os alimentos naturais. Eu tirei aquele alimento do pé, tirei aquela fruta do pé e comi. É um alimento in natura. Peguei uma mandioca ali, cozinhei e comi. Alimento in natura, tá? Esses alimentos devem ser a base da nossa alimentação. Alimentos minimamente processados. Então, continuam sendo alimentos in natura, né? Mas eles correspondem a alimentos in natura que foram submetidos a algum processo de limpeza, remoção de partes não comestíveis, indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processamentos similares que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleo, gordura ou outras substâncias ao alimento original. Então, é quando eu pego, por exemplo, um brócolis, cozinho ele, congelo para poder usar depois. É um alimento minimamente processado. Uma ervilha congelada, minimamente processado. Quando eu pego, por exemplo, uma água de coco, pasteurizo, minimamente processado. Um leite, né? Peguei um leite. Esse leite pode ser natural, quando eu bebo ele naturalmente, eu pasteurizo esse leite, faço um processo para matar os micro-organismos e coloco ele num saquinho processado, minimamente processado, né? Um alimento minimamente processado. E quando eu vou fazer lá em caixinha, ultraprocessado, tá bom? Óleos, gorduras, sal e açúcar. É um grupo separado, né? O que é o ideal, né? A gente utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias.
Então, esse grupo aqui está separadinho, né? Ele é extraído dos alimentos, então, tanto o óleo, quanto o açúcar, quanto o sal, são extrações de alguns alimentos específicos ou de algumas substâncias específicas. São alimentos naturais, mas eles devem ser usados com muita moderação, dando preferência para óleos bem naturais, que são a manteiga, a banha de porco, o azeite, né, óleo de coco, evitar aqueles óleos, né, é ideal a gente evitar aqueles óleos refinados, soja, milho, canola, girassol, tá bom? Porque esses alimentos têm uma grande quantidade de substâncias inflamatórias. Então, isso é um grupo também. Alimento processado. Alimentos processados, gente, são fabricados pela indústria com adição de sal ou açúcar ou outras substâncias de uso culinário a alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. Então, são produtos derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações culinárias feitas com base em alimentos minimamente processados. Então, são aqueles alimentos que passam, sim, por um processamento, mas um processamento, assim, um queijo que a gente coloca um coalho, né, para ele coalhar, o palmito em conserva, né, que tem ali só um sal, uma cenoura em conserva, um pãozinho que é só farinha, sal e fermento. Então, o alimento processado é quando você faz uma modificação no alimento in natura para que esse alimento tenha uma digestão melhor, tenha um sabor melhor, mas você não modifica tanto esse alimento assim, né? Você ainda consegue reconhecer esse alimento. Quando você, a gente sabe, por exemplo, que o trigo vem, né? O palmito que está ali naquela conserva é o palmito, né? Que eu poderia pegar lá numa árvore. Então, isso é um alimento processado. E aí, os alimentos ultraprocessados, né? Que são aquelas formulações industriais, vocês vão ver que nem fala em alimento, né? Formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas, derivadas de constituintes de alimentos, gorduras hidrogenadas, amido modificado, ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de alimentos usados para adotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes, ou seja, são formulações que são feitas para serem mais gostosas, estimularem o consumo. Então, o alimento ultraprocessado é aquele alimento que a gente vai comer, lá na apostila vocês vão ver isso bem detalhado, que fala o quê? Esses alimentos a gente come muito mais do que os alimentos naturais. São alimentos que a gente vai comer de forma exagerada. Exemplo de alimentos ultraprocessados, né? Um iogurte, né? Um miojo, né? Um biscoito, todos os biscoitos, pãozinho, que é pãozinho de sacola, iogurtes de fruta, leites fermentados. Gente, a maioria dos alimentos que está lá na prateleira do supermercado são alimentos ultraprocessados. Como que eu sei? Geralmente, se na lista de ingredientes você tem mais de 5 ingredientes, você já pode considerar esse alimento como um alimento ultraprocessado. Aí eu trouxe para vocês alguns rótulos para vocês verem, né? Tem um rótulo aqui que é um rótulo de iogurte, então vocês vão ver que tem leite desnatado, preparado de coco, aí tem aromatizantes artificiais, vários adoçantes, edulcorantes, espessantes, concentrados de leite, conservadores, espessantes, mais adoçantes. Então, tá vendo? No iogurte só, você tem 5 tipos diferentes de adoçantes. Aqui tem um exemplozinho também de uma margarina que eu coloquei aqui, ó, óleo vegetal, água, sal, leite desnatado, aí tem vários estabilizantes, ó, lectina de soja, ésteres de poliglicerol de ácidos graxos, conservador, sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico, aromatizantes, antioxidantes. Então, olha o tanto de produto que a gente nem sabe o que é. Se você for olhar, o que é isso? O que é um EDTA cálcio disódico, BHT e ácido cítrico? A maioria das pessoas não sabe. Então, você vê que esses alimentos são ultraprocessados. Tem mais substâncias artificiais do que substâncias naturais, né? Aqui é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, açúcar, gordura vegetal, gordura trans. Espirrei aqui, gente, desculpa. Um rótulo de
um pãozinho também, né? Biscoitinhos, pãozinhos. Então, tudo isso, gente, é ultraprocessado. Se você chegou no supermercado, pegou o rótulo, vai na lista de ingredientes. Essa lista tem mais de 5 ingredientes, ou tem muitos nomes que você não conhece, ultraprocessado. Coloquei aqui para vocês também o Danone, né, esse iogurte. Olha o tanto de açúcar, né? Ele tem dois tipos de açúcar. Açúcar comum, calda de morango, né, que está nessa calda. Tem um amido modificado aqui e xarope de açúcar lá embaixo. Então, num produto que fala que, né, é um iogurte, às vezes as pessoas falam, é um alimento saudável, né? E você vai ver que tem muitas substâncias espessantes, substâncias que a gente nem sabe ainda o bem ou o mal que fazem no nosso organismo. Então, isso é um alimento ultraprocessado. Esses alimentos devem ser evitados. Então, exemplificando aqui, né, vamos, por exemplo, pegar um abacaxi. O abacaxi é um alimento in natura, o milho, a espiga de milho in natura, o peixe é um alimento in natura. O abacaxi em calda é processado, o milho em conserva, processado, o peixe em conserva, a latinha de peixe, processado. O suco de abacaxi em pó, ultraprocessado, salgadinho de milho em pacote, né, os fandangos, gulão, ultraprocessado, e os empanadinhos de peixe ultraprocessado. E a gente sabe, gente, que os alimentos ultraprocessados causam estimulam muito o consumo de alimentos, tá? Além de estimulam também a produção de substâncias que não fazem bem para o nosso organismo e acabam por nos ajudar a desenvolver doenças como diabetes, hipertensão. Então, esses alimentos não devem ser a base da nossa alimentação. E, infelizmente, acabam sendo. E aí, gente, eu vou falar para vocês agora das últimas partes do guia. Essa parte 3 é uma parte muito interessante, que eu vou, inclusive, deixar o guia inteiro em PDF para vocês pegarem, vocês precisam ler ele todo, porque ele é um guia bem grande, ele tem 160 páginas. Mas eu vou deixar ele para vocês verem principalmente essa parte 3, que é uma parte em que eles deram exemplos de como refeições podem ser montadas através das orientações no guia, levando em consideração as diferenças culturais de cada região do país. Então, a parte muito legal que o guia tem é que eles montaram refeições, o café da manhã, o jantar, fizeram 8 exemplos de cada refeição, e aí, nessa montagem, priorizaram alimentos naturais. Primeira coisa, olha o café da manhã. Então, a gente tem 8 exemplos de café da manhã, que são exemplos super possíveis, né, para várias pessoas fazerem, e são exemplos de refeições com alimentos naturais. Então, ó, café com leite, bolo de milho e melão, leite, cuscuz, ovo de galinha e banana. Aqui tem um café, pão integral, né, e ameixa, tapioca, café com leite, banana. Café com leite, pão de queijo e mamão, café com leite, bolo de mandioca, queijo e mamão, polenta, né? Ali também, café com leite, cuscuz e manga, suco de laranja natural, pão francês e uma fruta. Então, dependendo do lugar, as pessoas vão comer tapioca, tipo no Nordeste. Dependendo de outro lugar, a pessoa come pão de queijo. Ou então, a pessoa às vezes come um pão mesmo, pão francês. Então, esses hábitos, eles vão mudando, né? Mesmo dentro do mesmo país. Almoço, olha, vários exemplos de almoço. Arroz com feijão, omelete jiló, salada de tomate, arroz, feijão, bife grelhado e salada de frutas, uma feijoada aqui, arroz com feijão, beterraba, frango, né, polenta com queijo, tudo alimento natural. Então, eu falo muito isso. Os alimentos, o almoço, ele tem que ser simples, tá, gente? Quando você vai ter uma refeição simples, ela é uma refeição mais saudável, sem a gente inventar muita coisa, né? É um legume, uma carne, um arroz, um feijão. E aí, sempre lembrando que o arroz e feijão, ou o arroz e a lentilha, né? Eu vou mostrar para vocês depois quais são as leguminosas. Eles se complementam, então eles formam uma proteína completa. Então, sempre que possível, a gente manter esse hábito, que é super saudável no nosso país, de comer arroz e feijão, ou arroz e lentilha, ou arroz e ervilha, é um hábito muito saudável. Alface, arroz, lentilha, pernil, batata, repolho, abacaxi. Alface, tomate, arroz, feijão, berinjela e suco de
suco de goiaba, de laranja, alface, tomate, feijão, farinha de mandioca, peixe, cocada. Aí jantares, né, também. A gente tem até uma sopa de legumes aqui, né, com açaí. Então, tem lugares no nosso país que consomem o açaí com farinha, como no norte, por exemplo, né? E é um alimento extremamente saudável, diferente daquele açaí que a gente come aqui no nosso estado, que é cheio de açúcar, né? É outro açaí, tá, gente? É o mesmo alimento, mas lá é uma forma natural. E aí, exemplos de lanches, né? Iogurte com frutas, castanhas, leite batido com frutas. O guia também dá uma passada sobre os grupos alimentares, né? Então, eu vou passar com vocês rapidamente quais são os principais grupos alimentares. Seria o grupo dos feijões, né? É riquíssimo em proteínas e vitaminas do complexo beta. Eu tenho feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Todos esses alimentos, um substitui o outro. E eles se unem ao grupo dos cereais para formar uma proteína complexa. Eu tenho aveia, eu tenho o arroz, né? Eu tenho milho, são cereais, são boas fontes de energia, de carboidratos. Junto dos cereais, eu também posso usar os tubérculos, mandioca, batata doce, batata, são as raízes, né? Também são grandes fontes de energia e de carboidratos. Legumes e verduras são as nossas principais fontes de vitaminas e minerais, então a gente chama de alimentos reguladores. Grupos das frutas, que também tem muitas vitaminas, a gente deveria consumir todos os dias. Leites e queijos, que são boas fontes de proteína e de cálcio, principalmente. Então, o queijo substitui o leite, que substitui o iogurte. Grupo do amendoim, castanhas e nozes, que são excelentes fontes de vitaminas e também selênio e gorduras boas, né? Boas fontes de gordura. E a água, né? Então, esses grupos alimentares, eles são, se a gente for pensar, são a base para a gente conseguir montar, né, uma alimentação mais saudável. Então, é muito interessante que a gente conheça, pelo menos saiba quais são os grupos alimentares, né? Para a gente saber também o que tem que ter no almoço, no jantar. Isso no guia é muito bem detalhado. E aí a gente tem uma quarta parte no nosso guia que fala sobre o ato de comer e a comensalidade. Então, muito mais do que a gente só pensar no que comer, é muito importante a gente pensar na forma como a gente faz isso. Então, o guia te dá 3 orientações básicas sobre isso. Comer com regularidade e atenção, comer em ambiente apropriado e comer em companhia. Comer com regularidade e atenção. Então, gente, é sempre interessante a gente procurar fazer nossas refeições no mesmo horário, horários parecidos, evitar beliscar e, gente, ter atenção, não ficar comendo e mexendo no celular, assistindo televisão, pensando em outras coisas, porque aí você não consegue ver que você está saciado, nem sentir o gosto da comida você consegue. Isso chama, algumas pessoas chamam até, né, tem um termo hoje, chama mindful eating, né, que seria quase uma meditação, você conseguir comer numa velocidade mais lenta, e também com uma atenção mais plena, tá ali presente, tá ali na hora mesmo, comendo os alimentos, né, ficando mais tranquilo, mais concentrado. Comer em ambientes apropriados. Então, é sempre o ideal de sentar na mesa, né? O ideal seria isso. Eu ficar comendo na rua, né? Até colocar essa moça com o dedo para baixo, ficar comendo, correndo, aquela coisa, aquela doideira, para que você consiga realmente perceber, né? Um ambiente que seja limpo, um ambiente que seja organizado, comer em companhia, né? Então, o hábito, muitas vezes, de comer em companhia, comer em família, do horário da refeição como um momento sagrado, antigamente as pessoas falavam muito isso, né? Isso foi se perdendo, né, no nosso país. Então, é muito importante a gente tentar comer com a nossa família, com os filhos, o máximo possível, que seja no fim de semana, se a gente não consegue fazer isso durante a semana. Mas isso também é um hábito de alimentação saudável. E aí vamos falar sobre os desafios, né, para a gente conseguir fazer esse guia acontecer. Então, o guia fala para nós que são 6 desafios principais. O primeiro seria a informação,
né? A gente hoje tem muita informação sobre alimentação saudável, muitas são até erradas, então é tanta informação que a gente não sabe o que fazer, né? Uma hora uma coisa faz bem, outra hora faz mal, outra hora não faz, a gente não sabe. A oferta é muito grande de alimentos ultraprocessados, então fica difícil a gente correr, né? É muito mais fácil a gente comprar um biscoito, tem muito mais disponibilidade do que de alimentos saudáveis, né? Habilidades culinárias também é uma dificuldade, porque as pessoas não querem ou não sabem mais cozinhar. Antigamente, essa questão das habilidades era muito passado, né, de família para família. Lembra daqueles aqueles pratos, né, que as famílias faziam antigamente, assim, bem tradicionais? Ah, na minha família não faz um biscoito de polvilho. E hoje em dia as pessoas não estão pegando essas tradições. Então, isso vai se perdendo mesmo, né? O custo, a gente sabe que muitas vezes alguns alimentos são mais caros, né, sendo mais naturais. Os orgânicos, por exemplo. Tempo, né? Quase todo mundo fala que não tem tempo para cozinhar, não tem tempo para parar para comer, não tem tempo para preparar, e aí a gente acaba pegando o que é mais rápido, mais fácil, o biscoito, pedindo lanche, bife de hambúrguer, empanado, miojo. Esses alimentos ultraprocessados acabam entrando nessas brechas, né? Eles acabam atendendo a necessidade que a gente tem por não ter tempo. E a publicidade, né? Esses alimentos têm uma propagandas muito apelativas, né? Quem lembra do tal do Danoninho é igual a um bifinho, aqueles cereais que energia que dá gosto. Então, fruta e verdura não tem propaganda na televisão. Mas a gente vê propaganda de suco, a gente vê propaganda de iogurte, a gente vê propaganda de iogurte que melhora o intestino, de cereal para criança. E isso vai bombardeando a nossa mente e a gente acaba comprando muito mais esses alimentos também. Como que a gente conseguiria vencer isso, né? Eu coloquei aqui uma coisa simples: comprar mais em feiras, comprar alimentos da estação, para a gente tentar comprar alimentos mais baratos, né? Comprar daquelas pessoas que a gente sabe que são produtores pequenos, muitas vezes a gente consegue comprar preços melhores. Participar dos conselhos, gente, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da nossa cidade, para que a gente também consiga ajudar a cidade a produzir, né, as diretrizes, políticas públicas, alternativas, para que a população possa se alimentar melhor, né? Então, a gente tem, por exemplo, hoje, programas bem legais como o PA, o Banco de Alimentos, que aqui na nossa cidade a gente tem, e que fornece alimentos naturais, então, para pessoas muitas vezes de baixa renda, para pessoas que não podem muitas vezes adquirir. Isso é maravilhoso, a gente tem que fortalecer essas instituições e esses programas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar também, o PNAE, ele entra aí também, a gente está fornecendo alimentos naturais para as crianças, a gente não deixa ficar comprando biscoito recheado, refrigerante, suco de caixinha, a gente tem um tanto que a gente tem que comprar de alimentos naturais, e aí que entra, né, as políticas públicas, né, garantindo a saúde das pessoas. Fazer um cardápio para a sua semana, então, de forma individual, pensando na nossa família. Como que a gente consegue, né, sanar essa questão do tempo? Planejando. Não tem jeito, gente. Se a gente quiser fazer uma refeições saudáveis durante a semana, a gente precisa planejar isso no sábado ou no domingo ou algum dia. Deixar algumas coisas congeladas, porque se você for naquela correria do dia a dia, geralmente não dá, né? A gente acaba pegando o que está pronto, não fazendo salada, a gente, né, não dá para lavar, não dá para picar. Então é muito importante a gente tentar fazer isso. E cozinhando mais, tentar resgatar, né, esse hábito que a gente perdeu muito de cozinhar, nem que seja na janta, fazer alguma coisa, nem que seja 2 vezes na semana, no seu fim de semana, estimular, né, esse hábito de cozinhar. E aí, o guia fala para nós, né, traz para nós 10 passos para uma alimentação saudável. Eu vou passar um videozinho para vocês sobre esses 10 passos, né, que ele resume todas as recomendações do guia nesses 10 passos.
Então, é isso, pessoal. Eu vou deixar aí para vocês o guia, né? Vocês podem ler, ver as figuras, ler o material, ficou um material um pouquinho grande, ficou aí quase umas 30 páginas, mas eu tentei resumir, deixar bem prático para vocês. Leiam aqui os slides novamente. Deixei também os links nossos vídeos, né? Nossos documentários que eu sugeri. E aí a gente se encontra aí na nossa reunião de feedback para vocês me falarem o que vocês acharam, as dificuldades de vocês e se vocês sabiam, né, desse documento tão importante que a gente tem aqui disponível para nós no nosso país. Tudo bem? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.